Olá, seja bem-vindo a mais uma jornada do herói. Eu estou aqui hoje para te trazer aí um novo insight, uma luzinha aí para iluminar a sua jornada, a sua vida, para que você também se reconheça como herói da sua própria jornada. Afinal de contas, todos nós travamos por lutas todos os dias. Nós na nossa caminhada, enfrentamos obstáculos e todos os dias estamos transpondo esses obstáculos. E se nós formos olhar para a nossa jornada e para as coisas que estão acontecendo dia a dia, nós podemos sim dizer que somos heróis da nossa própria jornada. E é importante reconhecer isso, é importante trazer essa luz aí para o seu caminho. E a semana passada nós pudemos observar que, mesmo nos tempos bíblicos, para aquele povo que era chamado povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, eles também erravam, eles tinham dificuldades e nós pudemos identificar que eles viviam em ciclos. Aliás, falando em ciclos, será que você tirou um tempinho aí para observar a sua própria vida? Será que você tem saído aí do seu automático? Essa não é uma tarefa fácil, aliás, é uma tarefa bem difícil, porque por vezes lembrar de coisas do passado ou tocar a nossa própria dor é uma coisa desconfortável, não é uma coisa que é muito legal de se fazer. E por vezes, quando nós paramos para observar a nossa vida, identificamos também repetições e ciclos, nós precisamos voltar para esses lugares e é por vezes desafiador e também doloroso. Mas muitos na minha jornada, muitos na minha clínica, eles se questionam e também perguntam: mas será então que eu realmente preciso voltar a essas coisas do passado? Será que eu preciso ficar tocando essa dor? Mas está tudo tão bem na minha vida. Não é perfeito, mas tá fluindo a minha vida. Então, deixa a vida me levar, deixa a vida continuar assim, né? Mas hoje eu quero mostrar para vocês que às vezes vale a pena nós observarmos, vale a pena nós identificarmos coisas que acontecem na nossa vida, para que assim nós possamos viver mais felizes e viver talvez o propósito que Deus tem para a nossa vida e também tirarmos todas essas travas que por vezes não nos deixam sentir como heróis. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Se você não conhece a história de Jacó, você pode encontrar ali na sua Bíblia, ali no capítulo 25 de Gênesis, a partir do verso 19, ali você vai encontrar a história de Jacó. E Jacó, ele era assim, humano como nós. Ele tinha seus medos, viveu abaixo da opressão, do engano, muitas vezes não conseguiu dizer não, muitas vezes foi atropelado por seus desejos e tomou decisões erradas. Outras vezes ele se sentiu confortável onde ele estava, não era o melhor, mas mesmo assim ele disse: melhor estar aqui do que enfrentar os meus medos. E assim ele continuou. E quantas vezes a nossa vida é assim também? Nós podemos perceber ciclos, repetições na vida de Jacó desde antes do seu nascimento. A Bíblia relata ali que ele já vivia um conflito, uma luta ali no ventre da sua mãe. Depois ele nasceu, ele não era o primogênito, e nós sabemos ali que em toda a cultura onde ele vivia, o primogênito deveria receber a bênção, mas havia ali um desejo dele, e influenciado pela sua mãe, que também tinha os seus desejos e que fez o melhor pela educação do seu filho ali e queria apenas seguir o que Deus havia trazido para ela. Ela então montou todo um plano para que Jacó recebesse a bênção. Mas nós conseguimos perceber ali que ele entrou em conflito também. Ele já era um adulto, poderia tomar suas próprias decisões. Ali no capítulo 27 a gente percebe que ele
ele estava com medo, não estava certo de fazer o que a mãe dele estava propondo. E nós percebemos ali que ele estava num conflito novamente. Ele estava travando mais uma luta e ali estava acontecendo mais uma repetição. E então, diz ali no capítulo 27 que ele diz assim: é melhor eu não fazer, talvez eu seja flagrado, talvez eu receba uma maldição em vez da bênção. Mas ele não teve forças. Será que você e eu nos sentimos assim por vezes? Com certeza eu já me senti várias vezes dessa forma, sabendo o que era o correto para eu decidir, tendo aquela impressão que aquilo talvez não ia ser bom para a minha vida, mas eu não tive forças para dizer não. E lá estava Jacó, evolucrado naquela situação. E o que aconteceu? Ele teve que fugir daquele lugar. E então agora inicia um novo ciclo ali, um ciclo onde Deus está com ele. Sim, já no início dessa história, tudo acontece errado, mas Deus se faz presente. E Deus não apenas se faz presente, mas ele mostra para ele evidencia que ele está conduzindo a vida dele. E sabe, isso me faz lembrar que muitas vezes nós vivemos na escravidão, nós vivemos em conflitos, em lutas, mas Deus, ele está sempre conosco. Mas sabe, na nossa trajetória, Deus também nos dá um livre-arbítrio. Deus, ele quer que nós também tenhamos aptidão para tomar nossas próprias decisões. Afinal de contas, Deus nos dotou com essa inteligência, com esse formato que a nossa mente tem e essa autonomia de tomar decisões também. E continua a vida ali de Jacó. Jacó, então, precisa se casar e ele encontra a mulher dos seus sonhos. Mas ali ele se trava em uma nova luta, aonde ali, abaixo do seu sogro, ele é enganado, ele é oprimido, ele é feito como um escravo, porque é assim que o seu sogro trata ele. Mas ele não tem forças para sair dali. Ele quer realizar o seu desejo e por causa desse desejo, ele continua ali trabalhando mais 7 anos e acaba trabalhando 14 anos ali para Labão, seu sogro, para poder conseguir o que ele precisa. Mas a história continua e mesmo nessa opressão, mesmo ele sendo enganado, mesmo ele não conseguindo dizer um não e não conseguindo sair daquele lugar, na verdade, Jacó ele acaba ficando acomodado naquela situação e ele continua ali. E sabe, há um livro chamado Patriarcas e Profetas, onde Ellen White, a escritora desse livro, diz assim, que ele poderia ter saído dali há muito tempo, mas ele continua abaixo daquela escravidão por causa do seu medo, o seu medo de encarar o seu irmão, aquele o qual ele traiu. E aí eu fico perguntando para você, quantas vezes nós construímos pensamentos disfuncionais na nossa mente. Nós construímos fantasias, fantasias que nos aprisionam, que não nos deixam continuar a vida. E ali estava Jacó vivendo essa repetição, essa prisão, esse conflito. Mas o mais interessante, o ponto essencial dessa história, não é apenas a caminhada dele, onde nós observamos essas repetições, mas o momento em que ele resolve começar um novo ciclo na vida dele. E como começa esse novo ciclo? Da mesma forma que acontece naquela foto que eu mandei para vocês, do ciclo que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Conta a história ali que Jacó, ele então parou para se observar. E quando ele parou para se observar, quando ele resolveu sair do automático, o que aconteceu? Ele percebeu que o seu sogro Labão não estava sendo bom com ele, não estava agindo corretamente com ele. E estava colocando ele abaixo daquela opressão. Ele estava sendo um escravo do seu sogro. E ele percebeu que ele precisava sair de lá. E olha só,
A história é tão linda que demonstra que Deus, ele respeita as nossas construções, respeita as nossas decisões, mas ele está ali pronto para aquele momento onde nós vamos parar e nós vamos identificar aonde nós estamos e o que precisa ser mudado. E nesse momento, Deus então disse: vai, Jacó. Vai, porque agora você precisa voltar para sua terra. Você precisa encarar esse seu maior medo, que é Esaú, mas eu estarei com você. E sabem, Deus, ele quer que nós iniciemos uma nova jornada. Essa jornada não vai ser fácil. Se nós lermos um pouquinho ali sobre toda essa trajetória, ali descreve, principalmente quando você lê esse livro de Patriarcas e Profetas, Ellen White vai descrevendo ali os medos, como ele se sentiu quando ele começou a ver a terra, avistar ali a terra de longe, e aquilo parecia que ia devorar ele. Era um medo horroroso que ele tinha, um medo que talvez por alguns momentos ali o paralisou. E ele talvez pensasse, não sei se eu posso continuar. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E então ele travou aquela luta com a mente dele. Afinal de contas, ele já sabia o que ele estava construindo na sua mente. Mas ele sabia também que ele tinha um Deus que tinha prometido estar com ele na jornada. Então ele poderia enfrentar esse grande gigante, esse grande medo que estava ali na sua trajetória. E sabe, conta a história ali que ele estava ali passando a noite sozinho, e era muito escura essa noite, e ali naquele lugar ele poderia ser assaltado, poderiam ter animais ferozes, e não é assim que nós nos sentimos quando nós precisamos tomar uma nova ação na nossa vida? Nós nos sentimos assim também ameaçados? Nos sentimos na escuridão, sozinhos? Eu acho tão interessante porque parece que toda essa descrição desse cenário, na verdade, descreve um cenário psicológico que ele estava vivenciando ali. E ele estava travando essa luta que é necessária. E então chega um momento aonde ele luta com Deus. E ali é esse momento aonde ele vai quebrar esse ciclo de repetições. E fala ali que ele diz para Deus: eu não vou sair daqui enquanto eu não receber a minha bênção. Mas o mais interessante da parte dessa história é que aquele que estava lutando com ele pergunta: qual é o seu nome? Às vezes nós precisamos parar, precisamos olhar para nós e precisamos pensar: quem somos nós? E é só nesse momento, quando nós identificarmos quem nós somos, que nós teremos a oportunidade, então, de avaliar isso. E como mostra lá no nosso ciclo, vamos ter a oportunidade de fazer uma nova história, tomar um novo caminho. E foi isso que aconteceu. Essa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nós podemos fazer. Jacó, ele viveu ali na opressão, no engano, nas dúvidas, sem conseguir dizer não, com seus medos, uma vida toda. Mas ele teve forças no momento, a partir do momento em que ele resolveu olhar para dentro de si, e então ele iniciou uma nova jornada. E sabe, é muito interessante que lá em Apocalipse diz que quando nós formos para o céu, nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome. Mas nesse mesmo verso diz assim: você terá um novo nome que apenas eu e você sabemos. E é Deus falando ali naquele verso. E sabe, muitos scholars descrevem esse novo nome como a sua história. Quando nós sabemos a nossa história, aí sim, nós podemos nos identificar com um novo nome que só eu e você sabemos, porque a luta que nós travamos, esses medos, todas essas dificuldades, só nós mesmos podemos dizer como é difícil. Mas Deus
quer iniciar uma nova jornada para você, quer dar um novo nome para você. E ele promete nesse verso de Apocalipse que então ele vai dar o maná que você precisa. O maná, ele representa na Bíblia uma provisão. E Deus, ele quer dar a provisão que você precisa nessa jornada. Então, vamos continuar em frente, vamos nos dar a oportunidade de pararmos, pensarmos quem somos nós. E assim, se for preciso, vamos dar um novo nome para nós e vamos iniciar uma nova jornada. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Então, não tenha medo, porque estaremos com você e Deus estará o guiando nesse caminho.